Salve, salve, galera. Sejam bem-vindos ao Despertar Cast. Salve, Você tá salve, feliz não, galera. irmão? Tô muito feliz hoje, meu. Nossa, hoje... Tá incrível, hein, galera? Não só por isso, porque vem acontecendo coisas na nossa vida que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, que não é agora, mas a gente já vai deixar esse gostinho aí pra vocês poderem entender do que está por vir. Não só hoje no nosso episódio, porque o episódio de hoje tá incrível, mas também... Não vou falar, vou deixar quieto, né? Vou deixar esse mistério, exatamente. Uma coisa que eu queria muito pedir pra vocês é pra... Tem muita gente assistindo nosso podcast. Não, tá dando umas visualizações incríveis, não só no Instagram, também no próprio YouTube. E só que a galera tá deixando de se inscrever. Vamos colocar lá para se inscrever, ativar o sininho, para chegar as notificações, porque a gente sempre tá trazendo pessoas incríveis aqui, trazendo muito talento, a arte, o amor em cima de todas as palavras. Então, assim, é muito bacana a gente tá acompanhando, vocês estarem acompanhando e recebendo essas notificações para sempre estar ajudando e apoiando o nosso trabalho, que está sendo incrível, e a gente está muito feliz. É isso aí, galera. Dá aquela curtida também, aquela dedada lá, para dar uma engajada aí no vídeo. Compartilha com aquele amigo que se identifica aqui com o nosso vídeo de hoje, que hoje tá incrível. Hoje, eu vou te falar uma coisa. Hoje, muita gente que tá meio... Principalmente os jovens, né? Que eu acho que tá um pouco perdido nessa questão do... O que eu vou fazer da minha vida? Qual o caminho que eu vou seguir na minha vida? O que eu devo fazer na minha vida? E o convidado de hoje, ele teve a oportunidade de mudar de profissão, fazer coisas diferentes, porém, ele deixou o coração dele guiar, não só o coração, mas também a espiritualidade, guiar, trazendo muita... Acho que chega até a ser emocionante, né? A forma que ele traz a arte, né? Isso então, mesmo. Hoje eu vou apresentar para vocês, vou deixar ele contar um pouco da história dele aqui. E hoje quem veio aqui foi o André, irmão. Seja muito bem-vindo. Gratidão. Obrigado, irmão, de verdade. Gratidão. Maravilha. Gratidão por estar aqui nesse lugar lindo, na presença de vocês. Parabéns por esse trabalho também. Obrigado, André. Obrigado, André, de verdade. Antes de você... Porque, assim, a história desse cara é maravilhosa. A gente vai começar a falar aqui. Eu vou deixar primeiro ele mostrar quem ele é na arte. Queria que você tocasse um pouquinho pra gente agora no início, só para as pessoas entenderem quem é você. E depois a gente vai trazer toda essa questão da sua espiritualidade, como é que você trouxe tudo isso, não só aonde você tocou, que foram os lugares que, quando ele me falou, eu fiquei, cara, é nada. Então isso eu quero que você traz... Você poderia dar uma palhinha pra gente no início? Vamos começar. Pode ser com a flauta? A flauta? Boa. Flauta. A flauta. E você vai tocar qual... Como é que a gente fala quando é a flauta? Existe uma... Melodia. Melodia. Tá vendo? Vivendo e aprendendo. Então, o que eu vou tocar... Eu vou fazer uma improvisação, pode ser? Pode. É uma improvisação e... Um improviso do despertar. Tem... Exatamente. Tem um livro de um escritor norte-americano que ele é um cientista das estrelas, né? Como é que chama? Astrologia? Astrônomo. Ele é astrônomo. E ele fala da aleatoriedade e da definição. Definição e aleatoriedade. E ele também é um músico que toca jazz, né? Legal. Então ele fala muito assim que o instrumento melódico e as leis universais têm uma ligação muito profunda, só que a gente não percebe, né? Então ele escreve um livro imenso para falar sobre isso. Que bacana. E a música é exatamente isso. Você tem as notas definidas aqui, mas o que eu vou fazer é jogar essas notas aleatoriamente. E você vai perceber que vai sair uma melodia muito, muito bela, né? Então, ele conclui esse livro falando exatamente isso, que o cosmos, o significado do cosmos é essa beleza no final, né? Com a junção da definição e da aleatoriedade que vai surgindo.
Então, esse, tecnicamente, é o significado da melodia. Caramba, irmão. Muito bom. Vou parar aqui, senão... Senão estende, né? Vai embora, Vai né? embora. Caramba, que legal, meu. Poxa, que incrível. E como é que... É lógico, né? A arte é incrível e ele vem trazendo todo esse conhecimento. Porém, existe um início, né? E como é que você se identificou com a arte? Como é que foi esse início da história? Porque teve um... Eu iniciei ouvindo a minha mãe tocar, ela tocava hinos da igreja dela, e aquilo me tocava muito. Desde criancinha eu já percebia que tinha uma beleza, tinha algo transcendente ali, algo belo, inexplicável, e que me fazia ter um sono de paz, assim. Eu era criança, meus irmãos também, e ela colocava a gente para dormir tocando esses hinos. Então a minha primeira conexão com a música foi essa. E quando o meu pai e minha mãe levavam a gente na igreja, eu gostava de sentar do lado dos irmãos que tocavam e eu achava que era o melhor momento da semana. E aí eu sentava do lado de instrumentos diferentes. Aí tinha um dia que eu sentava do lado dos violinos, tinha um dia que eu sentava do lado das flautas. E ficava percebendo. Aí, às vezes, eu pegava um pente e queria ficar imitando o violino. Então... E você tinha quantos anos? devia ter uns 3, 4 anos nessa época. Nossa, novinho. Então começou assim, sabe? Já desde o início a música já tinha essa conotação de uma beleza transcendente, sabe? Você já se identificava já com os músicos, né? Exatamente. Isso é incrível. Sua mãe, ela cantava ou ela tocava algum instrumento, André? Ela cantava também. Cantava. Ela tem uma voz potente, minha mãe. É mesmo, cara. Cantava E ela é alto. alta que nem você? Não, tem 1,75, minha mãe. Não, porque você tem 2...
2,5. Não, ele é muito alto. Assim. Eu falei assim, não, o que ele tem de altura, ele tem de talento. Né? Isso mesmo. Eu falo isso porque eu já ouvi ele tocar nos nossos ambientes, principalmente consagrando e tudo mais, e ele leva a gente para uns lugares assim que eu fico, meu Deus do céu, onde esse cara quer ir? Então é muito legal. Muito incrível. E outra coisa, que aí você teve todo esse despertar, principalmente na questão da música, que veio da igreja e tudo, e você seguiu na época de... Porque você é um cara tímido, né? Sou bastante tímido. É muito tímido, né? Muito tímido. E na época de escola você também era tímido assim ou era pior ainda? Eu era muito tímido na escola. Eu tinha uma época que eu não gostava muito da escola, mas aí você faz amizade, aí fica mais leve, mais prazeroso e tal. E as melhores aulas eram a aula de arte e as aulas de esporte também. E aí teve uma época que a professora queria incentivar a gente para levar alguma coisa de arte. E aí eu falei para ela, professora, eu tô estudando... Isso eu já tinha, 11 anos. Falei assim, professora, eu tenho um clarinete. Ela, você sabe o que é um clarinete? Eu não sei. Eu não sei. Eu sou sincero, eu não sei. O clarinete é uma espécie de flauta, né? Essa é a flauta transversal, a gente toca ela assim. O clarinete a gente toca ele assim, ele é reto. Só que ele tem uma palheta de bambu aqui, certo? Ah, certo. Então eu estudava esse instrumento. Que bacana. E tinha um som muito, muito feliz, assim, né? E... Os vizinhos deviam te amar, né? Quando você tá estudando, cara, parece um ganso, né? Tipo... O clarinete, ele traz esse som mais do bambu, ganso. assim, mais natureza. Mais natureza e tal. Né? Só que quando você toca bem, ele tem um som muito, muito feliz, amadeirado e tal. Que legal. É quando você tá aprendendo exatamente isso. Parece um animal... O animal passando mal. O animal passando mal. Né? Olha só. Mas, nessa época, eu até já conseguia tocar. E aí ela falou, então, por favor, traz ele aqui pra gente apresentar, na maior boa vontade, me incentivando. E eu não consegui levar porque eu tinha essa timidez, cara, que me consumia, assim. Era um negócio que me consumia, sabe? A timidez, uma companheira ingrata, não grata, né? Ingrata, né? Mas acho que foi ela que fez você mergulhar nos estudos, não Faz foi? Faz sentido, porque é interessante isso, né? Porque, beleza, você tem essa timidez, então alguma coisa como a música pode me trazer para mim mesmo, né? Então eu acho que faz muito sentido. Pela timidez, eu acho que foi aí que eu me apeguei à música, né? Por que eu falo isso? Porque eu acho que tem muitas pessoas que são tímidas e aí elas acabam... Se a gente pegar vários artistas, assim, que são bem... Eles falam que na época que eles eram mais novos, eles tinham essa questão com a timidez. Eles eram bem tímidos e aí acabava mergulhando em alguma coisa que eles conseguiam se apegar. Faz sentido. E aí eu achei isso muito legal você ter falado isso. Se manifestava através da arte, né? Se manifestava mais através da arte, né? E vira uma introspecção, né? E, cara, era um mergulho em algo muito bonito, né? E o mundo fazia sentido, né? Porque, beleza, você assiste o jornal, aí tem lá seu pai que vai trabalhar de segunda a sábado, tua mãe preocupada com outras coisas, e o mundo parece que é horrível, mas aí naquele momento você está ali estudando seu clarinete e tudo tá bem, né? Então a música tem esse poder, assim. E ao mesmo tempo, eu fui descobrir isso mais tarde, mas a música ela tem uma influência maravilhosa também, porque ela... Se você puder, por exemplo, colocar aqueles aparelhos científicos, que eu não sei os nomes técnicos. Aqueles de neuro, né? Neuro alguma coisa lá. Você consegue ver o cérebro, esse órgão aceso ali, sabe? Você vê que o lado direito e o esquerdo, ele acende. Porque você está tocando uma melodia, você está racionalizando, mas é algo intuitivo também. Então, é lógica e razão. É razão e intuição. É uma alquimia, né? Então, para mim, era aquele momento mágico, aquele momento de muita profundidade, assim, sabe? E é só você que é artista assim na família ou não? Bom, artista, profissão, só eu.
Mas você tem, quem toca mais na sua família? Foi sua mãe? Tem teu irmão também, Meu né? irmão, tem a minha mãe, o meu irmão. Na verdade, todo mundo tinha Um pezinho. todos os membros da minha família tinha musicalidade, digamos. O meu pai, eu lembro, era tão bonito de ver. Ele pegava uma caixinha de fósforo e ficava fazendo um sambinha. E isso era muito bonito, cara. E ele assoviava, sabe? Nossa, Caramba, que legal. sério? Uma percussão, Tipo, né? um assovio ali, a caixinha de fósforo, e aquilo era muito bonito, né? De ver. A minha mãe, né, que tocava... Seu pai já tocava flauta na caixinha de fósforo. Irmão, isso era o destino, irmão. Não tinha jeito. Você ia seguir esse caminho. E o meu irmão, ele sempre se identificou com o rock nacional, Legião Urbana. E eu achava muito bonito também. Os amigos dele sempre se juntavam, eram pessoas muito alegres, cheias de dramas, né? E pessoas muito legais. E isso me atraía também. Eles se reuniam para tocar violão, fumar um baseado. E tocar. E tocar. Só que eu era o nerd clarinetista ali. Eu não me aproximava tanto, não. Mas me influenciava e eles sempre me incentivavam também, sabe? Essa galera aí. Que bacana. E você, quando você estava aprendendo o clarinete, você estava fazendo um estudo, estava estudando, alguém estava te dando aula? Como que foi esse despertar seu pro clarinete, assim, você dar início? Como que foi, André? O meu incentivo principal, eu queria aprender a música. E aí a minha mãe, esperta que ela falou assim, ó, lá na igreja tem uma escolinha de música, então você vai lá. Legal. E eu achei interessante porque foi um momento que ela falou assim, pelo menos aqui você vai estar seguro, né? Porque você Pelo vai menos estar dentro aqui- da igreja é. e tocando. Então foi um bom caminho, assim. E os irmãos me acolheram com muito amor. Eu tenho lembranças, assim, divinas mesmo, entendeu? Com a presença deles. Eram muito atenciosos e eles ensinavam a música com muito amor, sabe? Não é só ensinar, mas o elemento amor ali que me conectava com Deus também, com essa coisa transcendente. Importante. E aí eu comecei a aprender com a finalidade de integrar a orquestra da igreja. Olha Então que essa legal. aí foi uma motivação a mais, né? Pô, beleza, eu vou aprender e vou integrar aqui a orquestra. E aí nas aulas de músicas, a gente tinha aula de música e no final a gente fazia a prática em grupo. Então, beleza, aí eu estou estudando em casa sozinho. E aí, de repente, eu estou tocando meu clarinete junto com outros instrumentos, um violoncelo, um violino. E, de repente, você percebe que tudo aquilo se harmoniza. Foi uma das sensações mais mágicas que eu já percebi na minha vida, assim, sabe? Que incrível, cara. É porque você acaba entendendo que cada instrumento tem seu fundamento e todos eles se interligam e faz a melodia, cria-se a música Exato. E aí chega até a arrepiar quando ela entra nesse... em sincronia, né? sincronia. Exatamente. E outra coisa, não é todo mundo fazendo a mesma coisa. Eu estudei uma linha melódica, o outro estudou outra linha melódica, e quando o professor vai fazer a regência, todo mundo toca junto, e cada um tocando uma melodia diferente e aquilo se organizando numa beleza. Cara, aquilo foi uma... Cara, eu tinha 12 anos. Foi uma experiência muito bonita mesmo, assim. Acho que foi daí uns pontos iniciais aí que você falou. Acho que isso daí isso é realmente pra mim mesmo. Isso né? é pra mim, assim. Que legal, cara. Aí a partir daí do clarinete você foi pra que instrumento assim que despertou assim para você expandir um pouco mais esse lado da música? Aí eu cheguei na adolescência e comecei a perceber que eu tinha um outro interesse, que era as irmãzinhas da igreja. Você falou, tem um violão, aquele violão, eu queria tocar aquele violão. Tocar um Legião Urbana com a irmã aqui ao vivo. E o violino era o instrumento, assim. Violino? Violino, cara. Você toca violino? Eu passei a estudar violino na adolescência. Hoje eu toco violino ainda.
Só que ele é um grande desafio para mim. Ele é um instrumento muito difícil, cara. O pessoal O da violino música é o comenta. que você coloca aqui, né? Isso, Quer dizer aqui, né? exatamente. Joga aqui e manda, né? Caramba, irmão. O Nossa. cara é uma máquina. O cara é uma máquina de som, mano. Nossa, ele fala. Tem que ter o dom, cara. Tem que Não, ter o dom. e dá pra você fazer. Eu já vi isso, né? Tem algumas músicas que eles estão fazendo agora que o cara toca vários instrumentos e vai montando uma música, né? Ele vai. Um exemplo, ele toca a flauta, aí grava. Aí ele vem com o violino. Um exemplo, o violino, aí ele grava. Aí depois ele solta tudo junto. Aí o negócio vira uma música só. Você fica, caramba, como é que o cara fez isso? E aí eu já vi uma música que é assim, que o cara toca acho que uns 4, 5 instrumentos, e ele vai gravando Pode e vai, crer. e vai fazendo o ritmo, e na hora que você vai ver, do nada ele vem com a voz e solta uma voz aguda, meu, fica. É igual aquela música incrível. do Grohl lá. É, Aquela música do Grohl lá que a isso gente tava mesmo. ouvindo, que É era muito totalmente legal. no improviso ali. Fantástico. Fica muito A legal. tecnologia dá esse upgrade aí, né? Só que aí você teve, quando você ficou mais. Você começou a tocar o violino e tudo mais, teve um momento da sua vida que você viu que não dava pra viver de arte, né? Até então eu usava para tocar na igreja, né? Era um louvor. A música sempre foi um louvor nessa época. Continua sendo, né? Tecnicamente, com outras proporções. Mas não, tipo, para mim era só para fazer parte do corpo orquestral da igreja. Que bonito. Eu não tinha essa ideia de profissionalismo com a música. Então eu fui procurar outras profissões. Eu comecei a trabalhar. Minha primeira profissão foi como tapeceiro. E eu gostava dessa profissão, cara. Que legal. Eu fiquei 3 anos trabalhando na tapeçaria. Aí eu só saí porque chegou um segundo patrão lá e ele era muito carrasco, assim, aí eu saí fora. E aí fui trabalhar num depósito, que também foi uma ótima profissão, só que eu era repositor, e daí foi sobrecarregando muitas como é que fala? Muitas funções. Eu tinha que faxinar, além de repor, eu tinha que conferir. Aí, na falta do vendedor, eu tinha que vender. Então, foi sobrecarregando. Múltiplas opções. E aí o meu salário continuava o mesmo. Aí eu tentei negociar, os caras não quiseram subir meu salário. E aí foi na época que eu tava mais amargurado com a vida, assim, sabe? Aí eu pedi demissão também, vendi meu clarinete. Caramba. Tava revoltado, hein? Pra Tava pagar o aluguel. Quantos anos você tinha? 18 anos. 18 anos. Vendi meu clarinete pra pagar aluguel, cara. Eu morava sozinho já. Ah, é? Caramba, que legal. Já foi morar sozinho com 18 anos já, André. Com 14, que eu comecei a trabalhar na tapeçaria. Só que eu pagava um aluguel para minha tia. Só que quando eu fiz 18, aí eu já estava numa casa, uma casa aleatória, assim, sozinho. Sozinho. Tava seguindo o rumo sozinho, carreira solo. Carreira solo. Eu e minha Clarinete. é. Isso mesmo. Caramba, que legal. E aí, quando que você vê se despertar de falar assim, não, eu vou viver de música, eu quero isso pra minha vida, eu vou viver disso. Foi com quantos anos? Cara, com 21, essa fase aí que eu saí do emprego, 18 anos, saí de tudo, cara. Saí da igreja, do emprego. Foi uma mudança radical na minha vida. Então, eu entrei numa depressão. Eu entrei numa fase da escuridão, assim, sabe? E aí, eu passei uns 10 meses não querendo fazer absolutamente nada, assim, sabe? Na verdade, não é que eu não queria, é que eu não conseguia fazer absolutamente Tava nada. tentando se encontrar, né? Eu ficava simplesmente no quarto e acordava, tipo, 3 da tarde, entendeu? Saía do quarto só pra ir na padaria comprar um pão, assim, nada mais. Fiquei assim por 10 meses. Nossa, 10 meses, cara. que laboratório, hein? E Porque aí ali a cabeça vai... Só que o interessante é que tinha como é que se diz? Uma luz no meio dessa escuridão, que foi a curiosidade de abrir um livro e ler. E aí esse livro me levou para outro livro. Então a leitura foi me trazendo um outro universo, assim, que é o universo
que a arte também está dentro do universo da arte, mas é a questão do roteiro, né? A questão do enredo, da trama, e de começar a compreender que existe uma jornada, certo? E que existe um diálogo com uma providência maior, certo? Então, mais ou menos nessa fase dessa escuridão, eu comecei a ter esse chamado também. É porque através do conhecimento te expandiu a consciência, né? E aí você entendeu que, apesar de tudo que você estava passando, existe uma consciência maior para você se desenvolver. E o conhecimento te expandiu, e aí você falou, não, calma aí, tem outros caminhos que eu posso expandir. É isso mesmo. E qual foi o primeiro livro que você leu? Olha, algumas pessoas vão rir da minha cara e outras pessoas vão me amar por causa disso. Tá, mas o primeiro livro que eu li foi O Poder Sem Limites, do Anthony Robbins. Pensei que você ia falar Harry Potter. Não. Qual que Mas seria é um ótimo o tema? livro, cara. Qual que seria o assunto? Poder Sem Limites é assim, cara. Você tem um poder dentro de você. E aí você tem que despertar esse poder. Cara. Que legal, cara. E aí aquilo mexeu muito comigo. Eu falei, pô, é isso, né? E aí eu fui ler outros livros, que eu não lembro nem o nome, cara. Assim, mas esse aí ficou marcado. Mas esse foi o mais marcado. E esse realmente foi o primeiro. E é interessante que o começo do livro é assim... Pode ter certeza que uma mão invisível trouxe você até esse livro. Ele começa o livro assim. Nossa, já arrepiou inteiro já. Falou, não pode ser. Eu tô 10 meses aqui assim, ó. E aí o cara abre o livro e já fala isso. Fala, não, tem certeza que foi Deus. Foi Deus, mandou gratidão, Senhor. E aí você lê o livro inteiro. O livro inteiro, falando das potencialidades que a gente tem. Que a gente tem potencialidades e a gente tem que aprender a olhar para elas. Então esse livro me marcou por isso. Eu tenho muitos amigos que são da área da literatura, né? E eles ridicularizam esse tipo de livro. Porque eles falam, tem livros que são muito superiores. Só que, cara, eu discordo pelo sentido de que se eu fosse pegar esse livro que ele julga superior, naquele momento eu não ia conseguir entender nada. Tem até um meme, né? Que aparece uma garotinha de 14 anos falando assim... Eu tenho 14 anos e já leio Machado de Assis. Eu não entendi nada, mas eu já leio, né? Que da hora. E aí tenho certeza que ia acontecer isso comigo. Então, o Anthony Robbins foi o que Deus tinha para mim naquele momento e foi o que fez sentido para mim. E quem te deu esse livro? Eu busquei na biblioteca. Que louco isso. Na época não tinha Google, né? Não tinha acesso, né, cara? Tinha acesso, era só a biblioteca mesmo. Só a biblioteca. E aí você chegou lá, bateu o olho ou ele caiu na sua mão? Porque tem essas coisas, né? Eu fui procurando, cara. Foi procurando? E aí eu conversei com a bibliotecária, ela falou assim, olha, eu não sei o que você gosta, mas tem livros assim, não sei o quê. Aí eu fui na aula de filosofia. Aí fiquei olhando filosofia, aí sei lá, fui na psicologia, autoajuda, e aí eu vi lá, Poder Sem Limites, e peguei o livro. Olha que louco. E aí estava exatamente escrito, uma mão invisível guiou você até aqui, pode ter certeza. Nossa. Então aquilo me marcou, aí eu falei, vou levar esse livro. Então, cara, foi o livro que eu precisava pro momento, assim. Sabe por que eu tô falando isso? Porque eu me identifico. No final do ano, minha esposa passou um momento da vida dela que foi marcante. Que meio que usaram uma manipulação meio voltada com a espiritualidade. O cara usou a espiritualidade para manipular para conseguir chegar onde ele queria chegar. E aí eu peguei todos os pontos, né? Que a gente já tá um pouquinho... Já vem tratando muito essa questão do desenvolver do ser humano, assim, né? A gente acaba ganhando bastante essa maturidade de poder entender o que o ser humano quer de você com poucas palavras, né? E aí eu peguei, e ela tava fazendo... Aí a gente veio aqui no shopping pra comer, ela foi arrumar o cabelo. Eu falei assim, amor, isso no final do ano, vou dar uma volta pra procurar um presente pra você. E aí eu fui num lugar que vendia quadros e tal. Falei, vou mandar fazer 3 quadros, assim, das melhores fotos dela, porque eu sei que ela gosta e tal. E aí cheguei lá, o cara... mas tem que levar pro corte. Eu falei, meu Deus do céu, o cara não quer vender.
Aí eu falei, não, então deixa quieto, irmão, obrigado, valeu. E comecei a rodar dentro do shopping. Rodando. E aí eu vi uma livraria. E aí eu entrei. Aí tô lá dentro da livraria, olhando, do nada, eu vi um livro lá, tava escrito assim, O Poder da Manipulação. Que foi aquele livro que ela te falou. Sim, sim. E aí eu peguei, olhei pro livro assim, eu falei assim, nossa, vou comprar esse livro. Aí fui e comprei o livro. Aí coloquei lá e tal, aí cheguei nela e falei assim, seu presente tá aqui, dei na mão dela. Na hora que ela puxou, ela, que é isso? Não, e não sei o quê, tipo, meio que ficou... sabe quando a pessoa fica assustada? Aí eu peguei e falei assim, não, amor, lê esse livro. Esse livro vai te abrir algumas coisas aí que você precisa. E aí ela pegou e pegou o livro, a gente foi pra casa, ela colocou o livro, meio que colocou o livro lá e deixou. E aí teve um dia que ela tava muito abalada, com um pouquinho de ansiedade e tal. Eu peguei o livro, tava do meu lado aqui assim, eu peguei o livro assim, a gente deitado na cama, eu peguei o livro, eu falei assim, ó, lê esse livro, não sei por que eu tava falando, eu não li o livro. Peguei o livro, entreguei na mão dela, eu falei, lê esse livro, não sei porque eu tô te falando isso, mas lê esse livro e depois a gente conversa. Irmão, estourou, assim, todas as barreiras que ela queria imaginar na vida dela, porque ela conseguiu identificar perfis de pessoas, porque ela é que nem você, ela é introspectiva. Se jogou muito na arte, mais fechada na dela e tal. E aí acabou vindo pro mundo, assim, viu pessoas e ter que se identificar com pessoas, pra ela foi muito forte. E aí confiança e tal. E aí o livro trouxe muito essa consciência do que cada ser humano faz pra conseguir aquilo que ele quer. E aí o livro, mano, tipo assim, tirou tudo que ela tinha, hoje ela consegue identificar o que cada um quer. Então foi muito importante. Por isso que eu tava te perguntando, porque nessa conversa que a gente tem aqui, eu tenho certeza que pessoas vão se identificar com uma leitura de um livro que vai abrir a mente dela num momento da vida dela. Então Com eu acho certeza. isso muito importante. Com certeza. A leitura é incrível. E aí entra na sincronicidade, né? A pessoa vai chegar na mão dela aquilo que ela está precisando. Então isso é que é importante também. O jogo da providência, assim. E casa muito com essa frase do livro. Pode ter certeza que uma mão invisível ou visível, né, como a tua mão, trouxe esse livro até você. Então, se chegou até você, é a sincronia trazendo aquilo que exatamente você está ansiando dentro de si para saber, né? E aquilo vai, tipo, metaforicamente, vai abrir uma porta para você passar e entrar para uma nova realidade, uma nova fase da vida, assim, né? É que as pessoas às vezes vai que nem o livro pode ser muito bom para mim, mas ele não pode ser bom para você. Tudo bem, né? E tá tudo bem, isso mesmo. E na verdade, engraçado a gente estar comentando a respeito de livros. Eu tenho um livro que eu ganhei de uma pessoa e o livro se chama Minutos de Sabedoria. É aqueles livros bem pequenininhos. Eu tenho esse. Você tem? Eu tenho. Então, cara. E aí, toda vez quando eu vou dormir, né, eu faço uma oração e depois da oração eu pego esse livro, coloco no meu peito e para sentir realmente como está a minha frequência, qual a palavra que precisa ser dita naquele minuto. E, cara, eu coloco no meu peito e abro a página. É somente uma página, a página é bem curtinha, né? Aí, quando você abre a página e olho, sai exatamente como que eu tô no momento, cara. É impressionante, cara, essa ligação com o livro e as mensagens que o universo nos traz, né? Essas mãos invisíveis, né, que vai colocando na nossa vida. É incrível, muito bacana, véio. O livro é sensacional, é muito bom. E eu tenho o sentimento de que é o modo que Deus conversa com a gente, através da sincronicidade. Nos detalhes, A gente conversa através da oração, né? Uhum. E aí ele conversa com a gente através da sincronicidade. É isso mesmo. Eu tenho fé absoluta nisso, cara. Com certeza. Ele é nos pequenos detalhes que eles vão dar nessa sincronia. Muito bacana, cara. E aí você leu esse livro e o que aconteceu? Bom, aconteceu que eu entendi ele, né? E aí eu fiz uma lista, cara, porque eu não conseguia seguir as instruções de ficar bolando metas mirabolantes, assim. Isso eu tava com uma grande dificuldade, porque eu não sabia o que eu queria. Então eu fiz uma lista, eu tive a intuição, porque não tinha essa instrução no livro.
Eu tive a intuição de fazer uma lista do que eu não queria, certo? Então eu comecei a fazer Uma lista ao contrário. Cara, isso aí que eu não quero. eu não quero isso, não quero isso, isso, isso. E fiz uma lista enorme, assim, do que eu não queria mais. E eu sinto que foi, sei lá, o primeiro ritual da minha vida. Eu acho que foi esse, sabe? E, de fato, eu acho que eu deixei de ser criança naquele momento. Eu tinha 21 anos, cara. E tava deixando de ser criança ali, sabe? Se planejando, né? Então, eu despertou em mim uma vontade de fazer alguma coisa para mim mesmo. E aí eu tive a grande ideia de, na 25 de março, comprar flauta doce. Sabe o que é flauta doce? Aquelas flautas infantil que geralmente tem nas escolas infantis, né? E comprei por 80 centavos. Nossa. E comecei a andar no centro de São Paulo, tocando, com um saco cheio dessas flautas, e vendendo por R$5. Mentira que você fez isso. Fiz isso, cara. Caramba, você... O que o livro fez com ele, hein, meu? Não é? O cara virou empreendedor. Não, e ele já testava o negócio na hora. Deixa eu ver se essa tá boa. Ó, essa daqui tá de boa. Faz o teste aí. Não toca você não, porque se você tocar, vai aparecer um ganso. Tava alinhado. Deixa que eu... Aqui, ó, vou regular ela pra você. Que da hora, meu. Muito bom. E aí, Entendia. mano, aí eu comecei a fazer uma grana, né, cara? A grana que eu precisava. E outra, na arte, né? No Na que arte. você ama, né? Exatamente. Na música. E até então, eu não tinha ideia de profissão música, assim. Não tava com essa ideia. Eu tava com uma Como ideia assim, irmão? Você tava vendendo flauta na 25 de março? eu tava vendendo flauta, só que eu não tinha conectado ainda, tipo, tocar e ganhar por isso. Né? Sim, é que Até você então era não consegue identificar, né? O que mudou essa chave foi porque eu comecei, né, a vender a flauta todo dia. E aí, um segurança de uma loja falou assim, cara, você toca bem essa flauta. Por que você não pega um instrumento, uma flauta de verdade, e vem tocar na rua? Eu falei assim, não, tocar na rua, acho que isso não é para mim. Ele falou assim, pensa comigo. Eu tenho um saxofone aqui. Eu ganho, na época, 2007 isso. Ele falou assim, eu ganho R$20 por dia. Eu não sei quanto que era o salário dessa época. Na hora do meu almoço, eu pego o meu saxofone, toco por 40 minutos ali na frente do Banco do Brasil, ali do segurança centro. falou isso pra você? Falou isso pra mim. Em 40 minutos, eu faço R$80. Nossa. Tipo, triplica o valor que ele Tipo, ganha ele no ganhava dia. quatro vezes mais, sabe? Nossa, cara. Eu falei, não, você tá brincando, cara. Não brinca não, irmão. Ele falou, tô falando sério, cara. Faz o teste, faz o teste. Aí eu fui embora e fiquei com isso na cabeça, cara. E a primeira vez que você foi Não, nervoso? é timidez, né, cara? Entendeu? Vender a flauta foi timidez também. Só que vender a flauta Chegou a ser Foi- divertido, né? foi timidez, só que eu tava tímido e tal, mas foi divertido e sei lá, era diferente. Eu não tava... É que o chapéu, pra mim, sugeria um pedinte, né? Alguma coisa assim. Era um preconceito meu. E aí, vender a flauta não sugeria isso, não ia sugerir isso. Né? Você estava empreendendo, né? É. Com a arte. Mas R$80 em 40 minutos são R$80 em 40 minutos. E eu não vendia R$80 de flauta em 40 minutos. Às vezes eu passava o dia inteiro ali, entendeu? Pra fazer R$40, 50. É que, na verdade, você não entendeu a troca que era, né? É que, na verdade, você vendia um produto para ganhar o dinheiro. Exato. E, na verdade, você estava vendendo um outro produto que era através da música. Que era o seu talento. E estava sendo vendido aquilo, né? Exatamente. Você estava vendendo sua energia. É. Porque o artista, ele vende a energia dele, né? É. Até que chegou o dia que eu falei assim, eu vou lá na Paulista fazer esse teste. Então, definitivamente, eu tirei o meu violino de cima do guarda-roupa que estava empoeirado há anos lá. Então, eu peguei o violino, fui para a Avenida Paulista e aí eu senti o calor da vergonha novamente, da timidez. Cara, era um negócio que me consumia
Sei lá, parecia que eu ia desmaiar, assim, de tanta vergonha. Então, eu acho que esse é a maior lição que a música me trouxe, assim, superação, né? Eu acho que todas as artes têm isso. Pode ser arte marcial, kung fu, né? Sempre vai ter esse quesito da superação. Só que acho que o meu caso é que eu não tinha um professor, não tinha um instrutor. É como se o meu instrutor fosse alguma coisa dentro de mim, né? Deus. Deus. Seu guia. Meu guia, exatamente. Eu até já reclamei com a vida de não ter tido professores, instrução. Parecia que eu era um cego Correndo. tateando no escuro a vida, entendeu? Tentando descobrir as coisas. Mas beleza, aí naquele momento eu abri o case e aí eu lembrei do meu amigo lá, o segurança. Aí você abre o case, que é a caixa do instrumento, e joga uma nota de R$10. Pra chamar, né? É, isso mesmo. E toca. Só faz aí, porque as pessoas vão entender. Primeira coisa, você mesmo tem que se incentivar e as pessoas vão entender que tem que colocar dinheiro ali, certo? É isso mesmo. Já chegava com 10, uma parte de moeda, uma nota de 2. Já chegava lá, passava o dia inteiro, tava as mesmas moedas que a nota de 2. E aí, como é que foi o primeiro dia? E aí eu fiquei nesse conflito, toco ou não toco, e aí eu falei, vou tocar, né? Vou tocar. Uma briga inteira. Peguei, cara, o violino, eu fazia, sei lá, 5 anos que eu não tocava violino, mais ou menos isso. E eu não sabia nem tocar violino mais, sabe? E aí eu lembrei de uma melodia de 3 notas, a melodia. Tipo, muito simples. E comecei a tocar essa melodia, meio de olho fechado, assim, tipo, torcendo para que ninguém me enxergasse ali. E depois eu toquei uns 9 minutos, cara. Não aconteceu nada. Nada. E eu falei, tá vendo, cara? Aí aquela vergonha, tá vendo? A vergonha me massacrando mais ainda, tá vendo? Eu falei pra você ir embora. E aí, quando eu parei de tocar, uma senhora foi e jogou R$5. Uma senhorinha, assim, eu nem vi. Ela, tipo, sei lá, saiu atrás de mim, assim, jogou R$5. E era tão velhinha, corcundinha, assim, sabe? Um lenço na cabeça. E tinha uma sacola na mão. Jogou R$5. E nem falou nada. Continuou, foi embora. Aí cara, foi os R$5 mais felizes da minha vida naquele Se momento. liga, eu tô tudo arrepiado, mano. Incrível. Tudo arrepiado. Sem brincadeira, assim, foi os R$5 mais lindo e feliz da minha vida, cara. Aí, eu fiquei tão feliz e motivado que, pra mim, aquilo foi um sim da vida, né? Sim. Tipo, Sim, A vergonha fez pá! Nossa, a vergonha foi destruída. uma assim. confirmação de Deus aí, né? Aí eu continuei tocando, cara. A mesma melodia, 3 notas no violino, assim. E aí passou foi jogando moeda e foi acontecendo. O pessoal contribuindo. Aí eu toquei 3 horas e meia, recolhi tudo e fui contar o dinheiro. E tinha R$92. Nossa. Caralho, irmão. Ô, eu fico muito feliz com esse bagulho, mano. Porque, nossa, Superação, é cara. muito bom, bom ver mesmo. isso. né? E aí, ó, naquela época, como eu falei, eu não lembro quanto que era o salário. Mas o meu salário no meu último emprego era, tipo, 480 por mês. Que naquela época era um bom salário, eu acho, nem lembro. Sim, sim. Mas ganhar R$92 em 3 horas e meia era muito melhor. Muito melhor. E outra, fazendo uma coisa que você ama. Exatamente. Tá vendo? Você aí que gosta de tocar. Vai, Paulista. Paulista, espera a senhorinha passar. Depois que a senhorinha passar, você continua. Demais. Nossa, Da incrível. hora. E aí, a partir daí, você começou a fazer os shows na rua e começou a trabalhar Foi, com cara. isso. Aí eu fiquei muito motivado. Aí a rua era campo. Falou ali, ó. Depois disso. E eu queria que você Exatamente. contasse essa história de como é que foi essa trajetória da rua. Porque foi muito legal. Maravilhoso. Né? Cara, foi uma trajetória fantástica. Eu fiquei 10 anos fazendo essa profissão. Na rua. Na rua. Resumindo, assim, eu entendi... Aí eu entendi a profissão músico, né? Só que, assim, Mambembe. Mambembe é aquele artista de rua, né?
Então, um dia eu tava rico, um dia eu tava pobre, um dia eu tava rico, um dia eu tava pobre. Então essa foi a minha jornada na rua. Só que muitas coisas aconteceram. 2000 e... Quando que foi isso? 2007... Foi quando você tava vendendo flauta. Não, 2007 foi quando eu vendi flauta e aí aconteceu esse episódio aí do segurança. Aí eu fui tocar na rua, tudo em 2007. Tudo em 2007. A arte da rua começou em 2007. Salário 380. mínimo, 380 reais o salário mínimo na época. 380. Você ganhava 400, putz, então você tava acima da média, irmão. Que louco Era a isso, diferença, hein? Nossa, cara. É porque você faz Não, 92 reais. hoje você fala de 400 reais, você perde. Nossa, É. 400 reais. Não, hoje você não vende Uber de Cotia pra cá. Então, enfim, aí entrei nessa jornada Mambembe, fiquei 10 anos. E tocando em São Paulo. Aí teve um momento que eu conheci outros músicos também que faziam isso. E geralmente músicos de orquestra, músicos que tocam em outros lugares. Só que a arte de rua é muita aventura, né? E é muito inusitado. De repente você abre portas assim para coisas completamente aleatórias. De repente você recebe um convite para tocar numa festa no Rio de Janeiro. Que alguém que tá passando em São Paulo, nossa, gostei de vocês, vamos lá. Aí paga a passagem, você vai lá. Aí você chega lá no Rio de Janeiro, aí você fica sabendo de um sarau. Aí quando você vai no sarau, só tem artista da Globo, sabe? Que legal. E é uma coisa que vai levando a outra, assim. Vai puxando, né? Aí você fala, vamos tocar na rua do Rio de Janeiro. Aí você começa a tocar, aí começa a rolar as paqueras também, os encontros. As oportunidades É. também, né? Aí toca no meu aniversário vai ser sábado, aí você já toca no aniversário. Aí confraternização, festa de empresas. Aí eu comecei a entender como é que funcionava o mercado musical, assim. E foi uma época que a gente chegou a montar um quarteto de cordas. Tinha um violoncelo, uma viola clássica e 2 violinos. E foi uma época de ouro, assim, cara. E eu lembro que o lugar que a gente mais gostava de tocar era no Embu das Artes também. Cara, a gente chegava no Embu das Artes, a feira, o lugar que a gente tocava, assim, virava uma multidão, assim, sabe? Pra ver a gente. Que legal. Então Era foi... em praça pública ou tinha algum tipo de lugar específico? A gente parava na feira de artes lá e ficava tocando, enchia o chapéu e dividia, né, por igual. E era isso, cara. Foi uma época boa. Uma Nossa, época que de prosperidade, de viagens, de aventura. De conhecimento, né? É. E legal disso que você também conheceu outros músicos e também te abriu outras portas para conhecer outros estilos de instrumentos e músicas, Exatamente. né? Qual que foi a história mais bizarra sua na rua, assim, que você lembra, assim, que você fala assim, meu, isso daí me marcou, desde que seja emocionante ou que seja de loucura ou, sei lá, alguma coisa assim, uma história. Tem várias, mas uma que eu poderia contar é de um casal de velhinhos. A gente estava tocando Bolero de Ravel, que é uma melodia muito conhecida e toca em vários filmes, né? E aí passou esse casal de velhinhos, felizes, era uma noite estrelada. Eles estavam Aonde vocês estavam? Avenida Paulista. Que lindo. E eles estavam passeando. Né? E ela falou assim, essa música aí tocou no meu casamento. Nossa. E deixou lá uma gorjeta no chapéu. Felizes, agradeceram, foram embora. E a surpresa é que uma semana depois, a senhora passou sozinha e contou que o marido dela tinha falecido. Nossa. Então, essa foi uma história que me marcou, por exemplo. Que pra mim foi uma cena de filme, assim, sabe? Um momento marcante que ela passou com o esposo. Exatamente. E tipo assim, 50 anos de casado, entendeu? Nossa. Nossa, e você tocou uma música E do a gente tava casamento. tocando a música do casamento deles, sabe? Então, assim... Você fez eles reviverem uma coisa naquele momento que às vezes podia ser até uma se despedida, né? Exato, isso cara. E você fez parte disso. Então, são várias histórias. Eu lembro de uma senhora
que sempre passava no mesmo horário, no mesmo dia da semana, e ela sempre me incentivava, sempre palavras positivas. E aí, uma vez, ela passou se despedindo também, que tinha descobrido tipo, uma doença, não sei o que lá. E aí eu fui no hospital visitar ela. Visitei ela no hospital, no Ipiranga, nem lembro o nome do hospital. E parecia que ela estava num estado terminal, assim, sabe? E aí eu conversava muito com ela naquele momento. Só que era algo tão forte para mim, cara, que eu não... Sei lá, eu não senti de saber, procurar, né? Entender, assim, procurar família, etc e tal. Então, o que eu fiquei sabendo é que ela estava nesse estado terminal e faleceu. Só que eu não procurei a família porque, sei lá, não tinha essa conexão, essa né? conexão, É maior, exatamente. assim, de intimidade também, né? E era até ali só, né? Era Até ali só. E você fez sua parte. Então tem todos esses dramas que E foi muito aconteceram. importante pra você também tudo isso, né? Muito importante, porque eu percebia que a música conectava, né? E as pessoas ou se alegravam muito, ou às vezes chorava muito. E isso era inexplicável para mim. Porque o que eu estava fazendo é que nem um motorista do ônibus dirigindo um ônibus, só que eu estava dirigindo uma flauta ou um violino, né? Para mim era isso, tecnicamente. Mas as pessoas, elas tinham fortes emoções. Ou elas choravam muito, ou elas sorriam muito. Era um turista, queria tirar foto. Eu lembro de chineses falando que eu era muito alto. Ah, grandão, vou tirar foto, vou tirar foto. Então tinha umas cenas assim. E pessoas passando pela escuridão emocional, que naquele momento era uma luz que iluminava na vida delas também. Então eu vi isso demais, assim, muito, sempre. Você tocando, às vezes você via pessoas chorando, alguma coisa assim? Sempre, sempre vi. Toda semana tinha, cara. É, porque você falou que tocava no metrô, né? Sim. Metrô, Avenida Paulista, então... Eu comecei nas ruas, mas depois eu fui pro metrô, porque o metrô tem aqueles corredores e a acústica é melhor. Nossa, devia... Aí eu me encontrei, cara. O metrô foi onde eu ia pra Inflamava, estudar, né? entendeu? Aí foi É quando mesmo? eu ia pra Você estudar. fala, vou estudar. Abria a caixa e começava a estudar ali. E todo mundo... Exato. Olha que louco. A música tem um poder tão extraordinário de mexer com a gente, que às vezes eu tava estudando uma escala e a pessoa se emocionava. Falou assim, meu, que lindo isso que você tá Você fazendo. falou, meu, eu tô estudando. Não, eu estudo, mas eu entendia que... Quer dizer, eu entendia o significado daquilo para ela, sabe? Caramba. Só que eu me surpreendia, entendeu? E não era de propósito. Tipo assim, ó, agora eu vou curar todo mundo. Não era isso. Mas foi o que eu falei, como o cara é artista, ele tá mergulhado nele. É tipo isso. Você tá mergulhado em você. O que tá acontecendo em volta é tão divino que você não consegue ter essa ascensão, né? Só acontece, né? E você se surpreende, né? Exatamente. Que da hora, que sensacional. E aí teve uma época que eu me perdi um pouco também. É isso que eu ia te perguntar, você chegou a se perder, né? Nesse período aí da arte de rua, teve uma época que eu fiquei meio sem sentido, assim. Qual é o sentido, né, disso tudo? Questões existenciais, eu acho que a crise dos 27, 28 anos ali. Crises existenciais. E aí foi quando eu me apeguei muito a cannabis, cara. Só que eu comecei a usar do jeito mais errado possível e isso estragou a minha vida, por incrível que pareça. Hoje eu entendo que é uma medicina, né? É que existe uma forma de você Exatamente. consagrar, né? Inclusive, A gente já exatamente. trata como consagrar, né? Não Perfeito. Querendo ou usar, não, né? querendo ou não, quando você passa aquele limite de prazer para vício, aí Que foi o meu te caso. prejudica, né? Foi o meu caso. Eu me atrasei, me estragou. E outra coisa, é tráfico, né? Sim. Então, essa foi uma fase um pouco escura também. E aí... Você ficou muito tempo, André, nessa pegada? cara, eu fiquei uns 4 anos seguidos, assim. Entendi. Fumando? É. E é ruim pra você, porque seu raciocínio não fica a mesma coisa, né?
Não fica. Não fica, porque você tem que estar muito presente. Exatamente. E eu tomo muito cuidado para falar desse assunto, porque, exatamente, eu sei que ela é uma medicina. Né? Inclusive, a lei brasileira estuda as formas corretas de fazer essa liberação. Né? Sim, sim. E eu apoio isso daí. Mas fica a lição também, né? Que eu me prejudiquei por um uso errado também. E aí me perdi um pouco nesse... Mas acho que tudo na vida, né, o André, independente se for a maconha, uma droga, um álcool, ou um vício em comida, um vício... Qualquer coisa que ultrapassa o seu limite de prazer, usar para prazer, e quando vira vício, isso começa a prejudicar as pessoas. Porque tem pessoas que vão lá, que nem vou pro bar ali com os amigos, toda quarta ali tem um jogo de futebol, aí começa a jogar um futebol ali, depois o fute joga um bar, e aí depois começa a trazer aquele vício para casa, e aí de repente não consegue sair para as baladas, pro rolê, qualquer tipo de coisa, sem aquela tipo de substância, e acaba te prejudicando de qualquer forma, né? Então, acho que tudo que passa do seu limite gera esse vício, né? Exatamente. E isso te prejudica, cara. Mas aí, qual que foi o seu despertar, assim, pra sair dessa e mudar a sua vida e ir pra uma coisa melhor? O despertar foi tentar ser criativo para criar o meu sentido, né? Aí você fumou um pra ficar criativo. Aí você falou, eu acho que eu preciso fumar um pra sair dessa. Vamos ver qual que é o propósito. Acho que eu vou lá um pra sair dessa. O que eu faço? É interessante que o propósito, ou você é criativo para fazer a construção desse sentido, desse propósito, ou ele vai se formando, né, durante o caminho. Mas eu acho que a chave foi ter contato com a música, que hoje, né, a gente chama de música de rezo, cara. Isso foi uma segunda virada de chave, assim. Você tava com quantos anos? Deixa eu ver. Isso daí já é 2010, 2011. Uns 3 anos depois, uns 25, 26 anos. 2011, mais ou menos. Por quê? Nesse momento, na verdade, naquela época a gente nem falava música de rezo. Daí, você me fala aí a questão da hora, tá? Que horas? Não, fica tranquilo. Né? É de boa. Vou lá aí. Tá em casa. Mas que horas são, velho? Agora são... Não pode falar. Porque não deixa eu falar. Esquece o Vou tempo, fazer, irmão. Aqui é só o poder do agora, irmão. Aqui Sem no tempo flow, e espaço. aqui no flow. Já anota aí pra fazer esse corte. Tô zoando. Não, pode ficar E aí, quem tranquilo. foi que te levou a incentivar você aí pra esse estilo de música de reza, assim? Eu comecei a fazer teatro e um amigo falou assim pra mim, cara, vamos pra uma cerimônia. Do Vai ser quê? de madrugada. Eu falei assim, mas o que tem nessa cerimônia? Tá. A gente vai consagrar ayahuasca e vamos ficar 8 horas, né, na força dessa medicina. E vai ter muitos ensinamentos, é uma coisa que está me fazendo muito bem e eu quero que você vá lá comigo. Isso era no Menino do Teatro. O amigo do teatro. Tá. E aí eu falei, vamos lá, deve ser uma brisa a mais, de repente. Esse era o meu pensamento. Acho que todo mundo que consagra fica nessa. Vamos lá, ver qual que é a brisa. Uma boa parte, né? Isso. E aí eu fui com essa intenção. Cheguei lá, era no Brooklyn, né? Xamãs urbanos, né? Cara, uma casa super universalista, um altar com caboclos, índios, Jesus, Krishna, era Índia, África, Brasil, era tudo misturado. Que legal. Mestre Lineu, tá? Mestre Lineu. Todo mundo tava lá. Era o encontro das tribos. ET, né? Tem ET. Sim. Não, isso é sensacional. E para mim era tipo uma poluição de informação. Era o que eu sentia naquele momento. Porque você vem do Nossa. evangélico, né? Exatamente. É igual eu. Nossa. Eu falei, Deus. Que isso? Continua. Beleza. Aí tava chegando a hora e aquele medo, né? Será que eu tomo mesmo? Será que eu não tomo? Acho que dá tempo de ir embora. Tá, aí eu entrei num acordo comigo. Qual é
o máximo que pode acontecer é eu morrer. Aí eu pensei, então que O morra. arrebatamento. Então que morra, vou passar pela experiência. Aí eu, cara, comunguei e me transformou, tipo, porque realmente é uma medicina que abre as moléculas, né, cientificamente falando, abre as moléculas que o teu próprio corpo tem, que remete ao espiritual. Então essa conexão só veio confirmando o que a música é para mim, o que a arte é, e para mim, e também me libertando de vícios, né, e do mau uso de potencialidades minhas, assim, sabe? Que incrível. E aí você ainda conseguiu enxergar ainda o potencial que você viveu a vida inteira, que era a música, né? Exatamente. E te potencializou, e te mergulhou mais ainda, expandindo seus talentos, né? Total, cara. Isso é incrível, Antes de te contar qualquer coisa, eu sei que você tem umas unhas muito bonitas aí. Mostra suas unhas, olha isso. Mulheres, ele tem uma unha muito bonita. E essa unha, ela toca um violão, né? Toca violão. O que você acha da gente tocar um violãozinho Boa, agora? Pode ser. Pode ser? Qual que é o nome dessa música? Cara, essa é uma música que eu nunca apresentei, ela não tem nome ainda. Eu vou apresentar agora para vocês, porque ela descreve de um jeito muito bonito, muito poético, a jornada que é idêntica, semelhante à tua, à minha e de todos, certo? É uma música que fala da jornada de cada um. Tenho certeza que as pessoas que vão escutar vai se identificar com esse processo que ela descreve. As coisas que eu vivi na vida foram se somando às que eu imaginei. As coisas que eu vivi de fato estão misturadas às coisas que eu sei, que são coisas simplesmente vistas por trás dos meus olhos, nos campos de mim, e os fatos como os pensamentos e ilusões e histórias boas e ruins não cessam de pedir à boca que eu os narre, cante nas manhãs de sol ou de chuva, porque a vida muda de lugar. Mas eu sou o mesmo que eu sou. Mas eu sou o mesmo, eu sou. E quando o pensamento traz o arrependimento por algo que eu fiz, se não há como voltar atrás no tempo e não querer mais aquilo que eu quis, deixar de querer fazendo porque o coração às vezes concebe o sim e diz o não, porque a vida muda de lugar. Mas eu sou o mesmo que eu sou. Mas eu sou o mesmo, eu sou. Porque a vida muda de lugar. Mas eu sou o mesmo que eu sou. Mas eu sou o mesmo, eu sou.
Nossa, incrível. Da hora demais, mano. Manda muito. Sucesso, mano. hein, André, essa música, hein, cara? Incrível, cara. E essa não tem nome. Não tem nome ainda, cara. Pode colocar Despertar, eu não ligo não. Eu faço essa pra você. Muito bom, Eu cara. deixo. Mas tem a ver com despertar. Total. Né? Tem a ver Total. mesmo. A caminhada, a jornada, É uma né? caminhada, cara. É, porque na caminhada há vários despertares. É isso mesmo. Eu senti que ela tinha a ver com isso aqui, cara. Com legal. certeza, cara. Muito bom, de Você vê que ele verdade. perde toda a timidez dele, né? Ele pega o violão e diz, agora sou eu! Ah, Super Saiyajin, né? Da hora, mano. Transformers. Da hora, mano. Parabéns, meu. Muito bom, muito bom. Que bom que você leu aquele livro. Eu acho que você encontrou o poder sem limite aí, Deus irmão. é. Verdade, cara. Verdade. Total, cara, de verdade. E quer tocar mais uma, ô André? Ah, eu quero. Quer tocar mais uma? Vamos lá, tocar mais mais uma. uma. Da hora. Vamos lá. Bom, agora os frutos colhidos, né? Uma música aqui do... Essa daqui eu fiz em homenagem ao Kel Malone, que é um irmão que tem uma jornada parecida, um despertar, igual ao de vocês, ao meu, de todos nós. E ele é um artista da culinária. E aí ele tem uma grande composição que ele chama de O Jantar Encantado. E é uma festa linda, maravilhosa. Ele faz um jantar, como o próprio nome diz, que é encantado, com muitos artistas e muitas surpresas durante essa festa, né? Que legal. E é um evento inesquecível. E aí, ele me convidou uma vez para tocar nesse evento, e eu conheço ele há muitos anos, né? E senti de dar esse presente para ele, uma composição em homenagem a ele e a esse trabalho. Então, essa canção se chama O Jantar Encantado, e vou cantar ela aqui para vocês. E é sobre, né? O significado dela é sobre os frutos colhidos. Quem semeia o amor vai colher o amor, certo? Opa, vou trocar de tom aqui. O jantar encantado traz os frutos colhidos de tempos semeados que aqui hoje são servidos para quem compõe o seu viver. O amor é a colheita com natural beleza. A magia é receita. Quem aqui chega sabe, vê e prova como é bom ter o mais rico banquete que alimenta o coração. Quem aqui chega sabe, vê e prova como é bom no jantar encantado, cear com os meus irmãos. Co-criador encantado, sua prece é um pão, alimento da vida, princípio e fim da criação. Tal como o mestre ensinou, quem divide multiplica. Essa é a forma como eu sou, e por isso aqui estou. Quem aqui chega sabe, vê e prova como é bom o mais rico banquete do coração. Quem aqui chega sabe, vê e prova como é bom no jantar encantado.
Eu adoro essa música, cara. Meu, é muito Pedrada, legal, meu, muito bom. boa. Posso fazer um merchan rápido? Lógico. Dia 17, ele vai fazer um novo Jantar Encantado. Aonde? Vai ser na Lapa, no EIWA. Dia 17. Aí vai ter 3 artistas. Eu vou lá para cantar essa música também. E estão todos convidados. No Jantar Encantado, Muito dia bom. 17. Jantar Encantado, dia 17, no EIA, na Lapa. Isso. 17/3 agora. 17 Eu vou deixar, vamos depois deixar no link da... Deixa no link lá, tá? A gente coloca o Instagram deles lá e um acessozinho lá pra vocês poderem... Porque eu... Não ia falar besteira, não falar não. Já era coisa que não era pra falar, mas eu vou ficar quieto, né? Eu acabo falando coisa que às vezes não é pra falar e depois o Diego briga comigo. Mas eu vou ficar quieto, né? Que não é pra falar, não é pra falar, né? Deus usa o Diego. Deus usa o Diego pra não deixar falar porque é pra falar. E a partir daí, quando você conheceu as músicas de reza, as medicina, tudo, você se redescobriu mesmo que a música era o seu propósito de vida. E a partir daí, qual que foi a sua trilha, assim, em relação à sua vida mesmo profissional? Qual que foi os pontos que você mudou, assim? Você já estava com quase 30 anos, né? Nessa fase, assim, de mudança que você estava se encontrando, né? Uhum. E aí você conheceu as medicinas, o rez, e aí a partir daí você mergulhou mesmo com força, né? Aí você foi pra outro lado, né? Fui para outro lado, depois das medicinas. O que a medicina te trouxe, assim? Ela me trouxe muita intuição e muita inspiração. E o que eu chamo hoje de conhecimento perene. Algumas tradições dão outros nomes, né? Por exemplo, na Índia eles falam de os registros akáshicos. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Mas eu simplesmente dou o nome de um saber que eu sempre soube, mas por algum motivo eu esqueci. E aí eu comecei a compreender que existe uma sabedoria que é eterna, certo? Não é a minha opinião, não é a minha invenção, mas é acessar esse conhecimento e tentar traduzir ele. E aí isso me inspirou a compor nesse sentido. Aí foi quando, definitivamente, eu encontrei a última peça do meu quebra-cabeça, assim. Porque eu estava construindo o meu propósito, né? Mas, nesse momento, a última peça que faltava, que era esse entendimento, essa inspiração, aconteceu a partir dali. Que bacana, cara. Incrível. E hoje o seu sentido de vida é trazer o divino na questão artística, na questão da música, pra cura, né? Exato. Porque eu falo isso porque a gente já fez um trabalho junto e há muita cura quando você tá tocando no trabalho. Porque está todo mundo na imersão ali, se tratando, e você entra e ali eu acho que já nem é mais você, né? Acho que é uma conexão que você entra na força ali, né? Que aí você vai que já... Você nem sabe o que você tá fazendo, né? Você só vai, né? Eu só vou. É porque geralmente ele vai em pé andando assim, aí você vai olhando assim, que negócio gigante, olho fechado, andando no meio da galera, tocando, aí você fala, nossa, onde ele tá indo? Assim, É o céu cantando, irmão. sabe por que eu falo isso? Eu vou te contar. Teve um amigo nosso que ele é bem ansioso, assim, né? E aí acho que tava as primeiras vezes que ele tava indo no trabalho e você tocou. E ele passou praticamente a primeira parte inteira sem entrar na força. E aí ele pegou e falou assim, meu, na hora que entrou aquele grandão tocando flauta, não sei o que aconteceu, eu fui pra um lugar e aí eu descobri o que era a força. Eu falei, sério? Sério? Que legal. Lá no Jornadas? Foi no Jornadas. Caramba! No Jornadas. Foi até o Cleiton, mano, o da academia. né? Foi ele que Olha falou pra só, mim. cara. Ele falou, não tava sentindo nada aí, não sei o que, nada. E aí ele foi me levando, aí eu... Aí ele viu tudo, né? Que aí ele conectou junto ali e foi embora. Então, por isso que eu falo que você hoje traz cura, né? Porque faz a pessoa entrar dentro dela, né? Então, isso é muito... Eu percebi uma coisa. Que enquanto eu estava nas ruas, tocando,
que eu não tinha consciência do quão significativo era a música para as pessoas, ou elas eram indiferentes, ou elas ficavam muito felizes, ou elas ficavam emocionadas e choravam e tal. Nesse momento eu já tinha consciência de que a música era isso, né? Então eu comecei a trabalhar conscientemente disso. Então, a partir dali eu comecei a compor para fazer isso de propósito mesmo agora, sabe? Então, Tocar no sentimento da pessoa. Né? exatamente. Então eu comecei a compor. Então a minha sina, o meu destino é compor músicas. Essa é a minha tarefa na música. Se eu pudesse, eu só ia compor músicas. Eu falo para os meus amigos, falo para minha mãe, para o meu pai. Se eu pudesse, eu ficava só no meu estúdio, compondo, gravando e fazendo show para lançar, né? Só que é óbvio que a vida é dinâmica e te coloca outras tarefas também. E isso não é possível. Então você vai de acordo com o que Deus quer que você faça, não aquilo que você quer ficar fazendo o tempo todo só o que eu quero, né? Também não é assim que funciona. As missões, né? É. Se a gente está sendo guiado por alguma força maior aqui, você tem suas missões. Então você não vai ficar só tocando, irmão. Fica tranquilo. Já tem outros artistas que tocam música sua, André? O Canto dos Curandeiros, eles tocaram muito a Deus Só Pode Estar legal. Brincando. Eu tenho notícias assim de irmãos lá do sul, de Santa Catarina, que também tocam bastante, outras composições. Bacana. Então, eu fico muito feliz, cara, por isso. É, Feliz mesmo. tá florescendo o trabalho, né, florescendo. cara? É isso mesmo, crescendo. Eu não sou o Michael Jackson, né? Olha a lenda. E nem fui no Faustão, que é outra coisa que eu ouço. Mas você é muito novo, André. Tranquilo, eu nem me preocupo. Você é muito novo. Já tá você deixando só um tem legado. tamanho, irmão. É. Tamanho e timidez. De resto, você é muito novo. É que a gente tem esse negócio do cabelo branco, aí todo mundo fica envelhecendo a gente, né? Exatamente. Então, mas a gente é muito novo. Mas é exatamente, eu sinto isso, que é uma caminhada nova mesmo. E outra coisa, o gênero, a proposta do gênero, porque quando eu entrei nesse movimento, a gente passava horas na cerimônia, no ritual, ouvindo músicas belíssimas e compondo. Só que não tinha um nome para o movimento, né? Que gênero que é? Ninguém sabe, as pessoas Não conhecem. tem. Ah, será que é New Age? Porra, eu nem gosto desse nome, sabe? Eu nem lançaria uma música com esse gênero. Eu não conseguiria fazer isso. Então as coisas foram ganhando novas proporções, até que eu percebo que não é só eu que estou nesse movimento, tem outros irmãos também que estão junto, fazendo em outros lugares, o próprio Léo Sbano, outros irmãos, né? A Lady Maria, Léo Carvalho, que está... Nossa, Léo Carvalho está desde a década de 70, 80 fazendo isso, sabe? Que legal, cara. Essa mesma proposta de fazer música com essa proposta de tocar o coração das pessoas, né? E ao mesmo tempo dar para o pensamento dela uma letra que é positiva, que ela vai ficar lembrando daquela letra e vai interiorizar nela, e aquilo vai trazer a calma que ela precisa, a direção que ela precisa, né? Então é algo assim espetacular, sabe? E aí o movimento foi ganhando nome, né? A Lady Maria sugeriu o gênero música de rezo. Aí algumas pessoas contestam, música de rezo, porque o rezo às vezes remete muito ao catolicismo, né? Ou religião, né? Ou religião. Aí algumas pessoas sugerem música de consciência, né? Muito bom também. Ou, igual o Bob falava, música espiritual. Música espiritual. E aí cada um vai dar um gênero. Chandra Lacombe sugeriu música devocional brasileira, MDB. Só que eu achei engraçado, assim, tipo, não, sabe? MDB, música devocional brasileira. Cada um vai sugerir uma coisa. Eu, por enquanto, me apego mais ao gênero música de rezo, né? Eu não tenho esse problema com o nome. E outra coisa, o rezo sugere outra... Tem uma sugestão muito forte no rezo.
Porque o rezo, ele é uma afirmação muito forte. Quando você faz um rezo, você está declarando uma abertura de caminho, certo? Então tem uma potência também nisso, sabe? Então por isso que eu me identifico muito com música de rezo. Apesar das canções, por exemplo, o Jantar Encantado, ele traduz muitas verdades espirituais, só que eu não estou falando de espiritualidade. Nessa composição, eu coloquei Jesus ali, mas eu não estou falando de Jesus. E, ao mesmo tempo, ela é uma oração, mas eu não estou orando, assim, eu não estou fazendo um rezo e tal. Sim, sim. Então, esse é o caminho que eu sinto em seguir, assim, sabe? Em ser sutil para ser o mais universal possível. Perfeito. Sabe o que eu sinto? Música de cura. Música de cura, né? Muito bom. Eu acho que é o que acho que você, porque cada música ela cura. Às vezes o cara tá escutando um Linkin Park e tá curando ele. Exatamente. Então, às vezes você tá, que nem às vezes tá tocando uma flauta, não tem letra. E você tá trazendo a cura. Então, eu acho que se a gente colocar como cura, eu acho que ela fica muito mais universal, sabe? E cada música vai te trazer uma cura, não tem jeito. Exatamente. E a gente acaba não... Porque geralmente as pessoas gostam de colocar um nome, né? Um padrão. Um padrão. E sabe por quê? Porque o Spotify, por exemplo. Imagina se a gente consegue um gênero para esse movimento que a gente está propondo. Imagina se a gente consegue que o Spotify olhe para esse movimento e fala, caramba, esse movimento está acontecendo e a gente vai dar o nome X para ele. E aí você pesquisa lá, movimento X, e aí todas as músicas aparecem. Então é por isso que a gente acha tem que importante colocar um nome. Ter um gênero. Eu acho que isso está em discussão ainda, né? Porque é novo, né? Porque é novo, eu acho que é novo. Né? E é universal, entendeu? Se, por exemplo, o Jantar Encantado. Se os meus amigos que me ensinaram música ouvir essa música, eles vão gostar. E se o meu amigo budista que eu conheci lá na Avenida Paulista ouvir essa música, ele vai gostar. Então, ela fala de verdades que tá no coração de todo ser humano, entendeu? Isso mesmo. Eu acho que isso é que é mais importante, assim. É saber tocar nas pessoas da forma certa, né? Você tem ela gravada no Spotify? Eu tenho no alguma coisa canal do YouTube essa música, o Ah, Jantar Encantado. Depois manda o link, eu vou colocar na descrição. Tá. O pessoal poder ouvir também. E outra coisa, André, quando a gente, antes de começar aqui o podcast, você comentou que você dá aula, né? Dá aula de música. Dá aula de música pra galera, né? Sim. Então aí, você é espectador aí que tá vendo a gente, galera, e despertar de tocar algum instrumento ou aprender a cantar, e o nosso amigo André, aí a gente vai deixar o arroba dele, pode estar procurando ele pra poder aprender um pouco mais, né, André? Exatamente. É um cara incrível, uma caminhada aí enorme. Falar, né? Nossa, então... O cara vendia flauta, irmão. Você não tá entendendo. O cara é sinistro. Isso mesmo. Como diz o meu amigo o Preto, né? Na ponta da lança. Desse jeito, isso Boa, mesmo. legal. Muito bacana. E a gente vai chegando ao nosso fim. Porém, esse fim que a gente faz, a gente sempre dá a oportunidade das pessoas que a gente traz aqui de soltar um grito. Não é pra você gritar, não. Fica tranquilo, André. Eu sei que você é tímido, você não vai gritar. Mas que você possa passar uma mensagem pro mundo de tudo que você viveu, ou alguma coisa que você sente, ou alguma coisa que você vê hoje do que é que era o mundo antes, do que é hoje. Assim, tá aberto. Pra você deixar uma mensagem. Qual mensagem o André deixaria no despertar? Peguei no pulo, hein? Não falo, Rafa, eu não peguei nada, Rafa. Você não falou aí que tinha isso. Brincadeira. Eu sinto em falar o que já está nas minhas canções, que é confiar na jornada. Existe uma jornada e a providência, ela age o tempo inteiro. E
Engraçado, eu estou improvisando aqui, mas é mais ou menos isso. A gente está atravessando uma jornada. Se você está se você está num momento muito feliz, saiba que isso vai passar. Se você está num momento muito triste, saiba que vai passar. E as coisas se movimentam e, de repente, novos arranjos aparecem. E o mais importante é que você se mantenha em movimento, que você pratique a caridade, que você sirva, né? Sirva os seus filhos, sirva os teus pais, honre teu pai e tua mãe, e que você sirva o máximo que você puder, que você tenha, mesmo que se você tiver um momento que você não tem absolutamente nada para fornecer para alguém, mas que você invente qualquer coisa para poder doar e servir e seguir nesse serviço, porque quanto mais você fizer isso, mais você vai receber, e essa é a forma como Deus é, ele é doação pura, e no final das contas, no final lá da jornada, a gente vai encarar ele face a face, e eu espero que seja um momento muito bom para todos. Arro, gratidão. Gratidão, irmão. Gratidão. Que da hora, Pô, mas antes de a gratidão. gente finalizar, bota aquela saideira lá, ô. Opa, vamos, essa. Aquela saideira, Qual, o que você qual que acha? era? Ele falou A saideira. que a saideira é a... Deus só pode estar brincando. Aí, Deus só pode... Olha lá.